Ferramentas necessárias para a criação do aplique manual. A partir deste momento, vamos aprender os menus e as ferramentas necessárias para editar a parte ou camada que o processo automático não conseguiria obter êxito para isso. Mantenha o foco que a partir deste momento vai ser ensinado o caminho e a técnica de ferramentas e menus utilizados para o nosso próximo passo. Tudo que aprendemos aqui estaremos utilizando para a conclusão final de nossa matriz de aplique, utilizando a técnica manual. Vamos lá então? Bom, primeiramente, explicando aqui já a pergunta que eu fiz no vídeo anterior aí, né? O porquê, né, da aprender a técnica de criação de aplique manual se a gente estamos no semi-automático. A partir desse momento, né, a gente vamos estar entrando aí, né, numa parte totalmente técnica, né, de criações de matrizes, de aplique. E para a gente poder entender, né, como são feitos esse tipo de aplique, como são feitos cada camada desse aplique, a gente precisa entender toda a parte técnica e configurações desse tipo de pontos que a gente vamos utilizar aí no nosso curso de aplique, joia? E por que a criação de aplique manual logo agora? Porque a técnica que a gente vamos aprender aqui no semi-automático, na realidade, a outra parte, a qual a gente não vai usar o recurso automático, a gente precisaremos utilizar os recursos manuais do P-Design. Por isso, a criação do aplique manual. E não só, né, as técnicas que vocês vão aprender a partir desse tópico aqui, você utilizará no semi-automático, como também no manual, tá joia? Então, a gente temos agora uma boa quantidade de páginas aí para estudar, né? Falando um pouco sobre esse tipo de técnica e fazendo aqui passo a passo no nosso P-Design, vocês aí já aberto o P-Design de vocês, para vocês não decorar, mas compreender e aprender como é que se monta uma matriz de aplique utilizando esta técnica, tá ok, gente? Não é difícil, garanto para vocês que não é difícil, mas vai precisar do esforço de cada um aí, né, para entender, né, para fazer junto com o seu P-Design aí, para a gente assimilar, né, esse procedimento de criação, tá ok? Esse procedimento de criação, vamos aqui para a próxima página. A gente vamos começar estudando os menus e seus recursos, tá joia? Para depois a gente começar a estudar as técnicas em cima das criações aí. Então vamos lá, vamos começar pelo menu início, né? Pelo menu início eu tenho as ferramentas que utilizaremos no nosso curso do menu a área de transferência, o copiar e colar e excluir, o retângulo, círculo, somente para usarmos como referência de estudo. Deixei aqui um abreviado. Um zoom em panorâmica, a ferramenta selecionar e a ferramenta linha e região. Bom, só lembrando que a gente estamos aí no semi-automático, a gente estamos com esse coração aqui em andamento para a gente fazer a segunda parte do coração aqui na parte que seria uma edição manual, mas para a gente dar continuidade nessa edição manual, a gente precisa aprender essas técnicas, tá ok? Então salve o seu trabalho, para quem não sabe salvar, né? Vem aqui na florzinha roxa, vai em salvar, tá ok? E salve aí no seu computador. Depois você pode fechar, abrir o outro P-Design novamente para a gente poder estudando as técnicas, utilizando outras referências, tá ok? A hora que a gente aprender as técnicas, a gente vai, de acordo que a gente for aprendendo, a gente vai dando continuidade no coração, tá joia? Então vamos lá, eu vou abrir um novo arquivo aqui, joia? Bom, primeiramente, vamos lá. As ferramentas, área de transferência, copiar e colar, que vai ser o primeiro item que a gente vai estudar. Mas primeiramente, só para adiantar o lado de vocês também, vamos clicar aqui no menu início, clique aqui na ferramenta retângulo, círculo, né? Selecione aqui um retângulo, desenhe, clique, mantém clicado, apertado o botão do mouse, puxa, veja que está fazendo uma área de seleção e solte para criar um retângulo, tá ok? Vejamos aqui pelo nosso atributo de costura as configurações desse retângulo. Vejamos que no meu caso aqui, eu estou com a configuração de largura muito grande do nosso
ponto da nossa costura de linha, que no caso está 10 milímetros, eu vou deixar como padrão, clicando na casinha aqui, ó. Ele vai diminuir, joia, o resto tá tudo padrão, tá ok? Aqui já é a costura de região, né? Já mantenha como padrão. Vamos continuar. Bom, vamos lá, já se referindo que vocês já desenham um retângulo aí no P-Design de vocês, né? Ferramenta retângulo e círculo, né? Vamos lá, eu deixei ele como primeiro aqui na apostila, né? Para a gente já poder desenhar, para a gente usar como referência. Começaremos com essa ferramenta, devido a termos que utilizar suas formas para podermos estudar as demais. Essa ferramenta é simples, clique nela e escolha uma forma qualquer e desenhe na área de design, clicando e arrastando para o tamanho que deseja. Depois solte o botão do mouse. Veja que irá criar uma forma que você escolheu. No nosso caso escolhemos o retângulo. Note que assim que criamos nosso retângulo, o menu saiu do início e foi para o atributos, para fazer a escolha dos pontos necessários, conforme já estudamos em menu atributos. Clique novamente na aba início no menu superior. O que fez aqui, gente? O que a apostila falou? Ó, a partir do momento que nós criamos o nosso retângulo aqui, ele saiu aqui do menu início e veio para a área de atributos, para mostrar se a gente vai querer fazer alguma alteração nos pontos. Mas por enquanto não vamos fazer alteração nenhuma, tá ok? É só para a gente seguir como base nos nossos estudos. Vai continuando, né? Volte para o início, no caso vem aqui, clique em início novamente para a gente ativar as configurações aqui, os submenus aqui do menu início, tá ok? Então vamos lá. Vamos prosseguir agora para a próxima página. Cortar, colar e excluir. Podemos copiar, cortar ou excluir. Qualquer camada devemos clicar 2 vezes na camada correspondente ou selecionar o desenho na área de design para que seja ativada estas funções. Lembre-se que toda vez que a camada for selecionada, mudará o menu início para atributos. Você terá que voltar novamente para o início. Vamos lá? Então, para o nosso P-Design, o que a apostila nos ensina? Bom, cortar, colar ou excluir, né? Então, se eu quiser fazer uma cópia desse nosso quadrado retângulo aqui, depois dessa cópia eu quero colar ela na nossa área de design ou excluir qualquer parte da nossa camada aqui, eu tenho que selecioná-la aqui no na nossa ordem de costura, nossa janela de camadas aqui, tá ok? E vejamos que aqui no início, né, qualquer camada que eu seleciono, ele vem para o atributo. Você vai no início novamente para você fazer esse procedimento. Mas se você clicar uma vez, vamos no início novamente, vejamos que está todo desabilitado, né, a nossa área de transferência, que é, no caso aqui, é o cortar, né, vai usar o copiar, o colar e o excluir, tá ok? Vamos ver pela apostila. Isso, é copiar, colar e excluir. Está desabilitado. E como eu faço para habilitá-la? Né, eu clico 2 vezes na camada que eu quero fazer uma cópia. Vamos supor aqui que é essa camada aqui de número 2 aqui. Eu clico 2 vezes, né? O que vai acontecer? Se ela mudar para o menu atributo aqui, você volta para o menu início. Você copia a camada, tá ok? Você já copiou para sua área de transferência. Para você colar, ter uma cópia dessa sua camada que você copiou, você vem de novo aqui em colar. Vejamos que agora nós temos uma cópia do nosso retângulo. Nós, no caso aqui, como nós estamos utilizando para este desenho a camada, o ponto de, vamos aqui, para me explicar melhor para vocês aqui. Estamos utilizando a costura de linha com o ponto zigue-zague e a costura de região com o ponto de preenchimento. Vejamos que qualquer uma das duas camadas que a gente for fazer uma cópia, ela vai fazer a cópia da outra. Por quê? Porque elas estão atreladas uma à outra, tá ok? Nós estamos configurados para esse desenho os dois tipos de ponto, tanto região como o ponto a costura de linha, tá ok? Então vamos supor que eu vou desabilitar aqui. Deixa eu pegar aqui, clicar 2 vezes aqui, vou desabilitar essa camada. Vou desabilitar clicando 2 vezes essa camada. Vou desabilitar essa camada aqui. Jóia, só tenho
essa última camada. Então eu quero fazer uma cópia dela. Eu clico 2 vezes nela, aí sim ela vai fazer a cópia somente dessa camada. Venho em início, venho em copiar, venho em colar. Vejamos que eu tenho mais uma cópia dessa camada do nosso retângulo. E se eu quiser excluir a mesma forma, eu posso selecioná-la aqui, clicar 2 vezes, ela vai abrir o atributo, você vai para o início. E ou eu clico em excluir aqui, deixa eu voltar, ou então eu coloco o meu cursor do meu mouse sobre essa linha onde aparecer a cruzeta, eu aperto o botão Delete do seu teclado. Ok? Eu excluo a camada qual está selecionada. Mas seria interessante você já excluir direto aqui, né, pela sua ordem de costura, pela janela de camadas, a sua camada. Então vamos repetir o procedimento. Quando eu quero copiar alguma camada da minha ordem de costura, da minha janela de costura, eu clico 2 vezes, venho em início, venho em copiar e venho em colar. Eu faço uma cópia dessa mesma camada na minha ordem de costura aqui, né? A gente vamos utilizar e pode perceber que esse tipo de recurso a gente vai estar utilizando aí para fazer as 4 etapas manuais do nosso aplique, como se fosse pelo automático, tá ok? Vamos continuar aí. Lembre-se que toda vez que a camada for selecionada, mudará do menu início. É o que nós vimos ali. Vamos lá, continuando. Executando a ação copiar e colar. Foi o que nós vimos. A gente clica 2 vezes na camada, ativa ele pelo menu início, copia e cola na área de trabalho, na área sua de design, no caso aqui do P-Design, e aparece a camada aqui na ordem de costura. Joia? Vamos lá. Executando a ação excluir, fizemos também. Zoom e panorâmica. Vamos lá. Deixa eu abrir o P-Design. Antes, vamos ler aqui. A ferramenta Zoom e panorâmica é utilizada para aproximar e se movimentar em uma visão amplificada da nossa matriz, que é muito útil na hora de edição de pontos de cada camada. Zoom. Clique em Zoom mais ou Zoom menos para amplificar ou distanciar nossa visão dos pontos de nossa camada e em 1 por 1 para voltar à visualização normal. Deixa eu voltar aqui, tirar esse S aqui. Bom, vamos lá. No P-Design, deixa eu apagar essa camada aqui. Deixa eu desenhar uma outra camada aqui normal de novo. Opa, está desabilitado, vou habilitar a costura de linha e a costura de região. Joia. Para que serve a camada, a ferramenta Zoom, que está aqui no início? Temos aqui a ferramenta Zoom. Quando eu clico na ferramenta Zoom, eu clico na minha área de trabalho e arrasto, mantendo o botão do mouse apertado e solto, eu tenho uma visão, né, mais ampliada da nossa matriz dentro da nossa área de trabalho. Olha, veja só aqui o quanto a gente pode ampliar, né, a nossa área de trabalho. Mas o porquê disso? Quando a gente se trabalha com apliques manuais ou qualquer recurso dentro do P-Design, a qual vai usar um recurso manual, né, a gente tem que trabalhar, dependendo da sua matriz, né, o mais próximo possível para a gente poder fazer uns ajustes mais exatos dentro da nossa matriz, tá ok? A gente vai utilizar isso muito no aplique manual, até no semi-automático, mais para frente a gente vai estar fazendo junto aí. Então você clica, escolhe o tipo de zoom, mantém apertado, arrasta o mouse na seleção onde você quer que seja ampliada a sua visão e solta o mouse, a sua visão é ampliada. Para você diminuir é o inverso, você escolhe a lupinha do -1, tá ok? Você só clica no seu e solta o botão do mouse na sua área de trabalho que ele vai distanciando a sua visualização da sua matriz. E temos aqui também o 1 por 1. Quando você clica no zoom tamanho real, ele vai mostrar o tamanho real, né, da sua matriz, tá ok? Você vai ter toda a visualização dela. Em panorâmica, o que é panorâmica? Vamos supor assim, deixa eu clicar aqui no zoom, mais um. Eu ampliei a minha tela. Vamos supor aqui que eu estou fazendo uma edição nessa ponta aqui. De repente eu quero fazer uma edição na outra ponta, né, do nosso retângulo. Então, para a gente fazer isso aí,
utilizando só o zoom, a gente teria que voltar o zoom para o tamanho real, tá ok? Clicar no zoom mais novamente e amplificar a outra ponta, tá joia? Para a gente utilizar um recurso mais rápido, né, para a gente chegar na outra ponta, a gente pode fazer o seguinte: vamos supor que eu estou aqui editando essa ponta e de repente eu tenho que editar a outra ponta do meu retângulo. Eu clico na panorâmica, né, vai surgir um desenho de uma mãozinha, eu clico, mantenho apertado e arrasto, né, a minha matriz, a minha visão panorâmica até chegar na outra ponta, tá ok? Com o mesmo zoom utilizado, tá ok? Vejamos que estamos na outra ponta, a gente poderia fazer edição nessa outra ponta, usando a panorâmica para navegar na visualização do zoom amplificada, né, quando estamos utilizando para fazer as edições do ponto. É claro, você tem alternativas, você pode usar panorâmica ou pode fazer como eu fiz. Utilize o zoom, volte o zoom no tamanho real, pega o zoom novamente, zoom mais e abre a seleção aonde você quer amplificar sua visualização, joia? Então vamos lá. Aqui já foi explicado como utilizar o zoom, acabamos de fazer isso, manual. A panorâmica também, tá ok? O que está escrito aqui na apostila, a gente já está adiantando, já explicando para vocês e pulando as páginas, porque é o mesmo procedimento que eu estou ensinando aqui no passo a passo, tá ok? Ferramentas de seleção. Bom, essa ferramenta de seleções, né, no caso a gente temos aqui dentro do PDesign, é uma das mais importantes ferramentas que a gente temos dentro do PDesign, porque através dela a gente vai fazer as configurações dos pontos, né, editáveis aí que a gente vamos aprender aí na frente aí, e a gente vai intercalar entre a ferramenta selecionar e a ferramenta selecionar pontos, que são duas ferramentas, né, e importantíssima na criação de matrizes de aplique dentro do PDesign, joia? Na realidade, ela é que nos dá acesso, né, às edições do ponto que a gente vamos precisar estar fazendo dentro do PDesign. Saber usar as ferramentas de seleção é essencial para o nosso curso e também em qualquer circunstância. Ela nos fornece três opções, da qual utilizaremos somente duas principais, que são elas: ferramenta selecionar e ferramenta selecionar pontos. Para você alternar entre uma e outra, clique na seta e selecione e mude a ferramenta que irá utilizar. Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos abrir o PDesign. Bom, a ferramenta selecionar ela se encontra aqui, logo na primeira item aqui do nosso PDesign. E a selecionar pontos, logo abaixo, um pouquinho abaixo de selecionar aqui, você clica na palavra selecionar, vai abrir uma seleção de 3 ferramentas, você vai utilizar a segunda, selecionar ponto. A terceira não é o nosso caso, a gente não vamos utilizar, tá ok? Então, selecionar ponto, eu mudei o tipo de ferramenta para se trabalhar dentro do nosso PDesign. Porém, agora vamos aprender como a gente utiliza essas duas ferramentas. E para a gente voltar, basta a gente clicar novamente e clicar na ferramenta selecionar. Tá ok? Então, não se confunda. Com a seta inteira, né? A seta preta inteira é a ferramenta selecionar. Com a seta aonde tem-se um ponto na frente e uma setinha apontando para ela, é selecionar pontos, tá ok? Então vamos lá para a nossa apostila. Ferramentas selecionar pontos. Opa, vamos aqui primeiro selecionar. Ferramenta selecionar. Até o momento só trabalhamos com a ferramenta selecionar e vimos sua utilização. Selecionar camadas inteiras, copiar, colar, excluir, serve para selecionar camadas em geral para aplicar alguma ação. Vamos lá? Essa ferramenta selecionar aqui, né, como vimos, quando a gente clica nela, ela faz uma seleção em volta do nosso desenho na nossa área de trabalho, né? Bom, com essa ferramenta a gente pode aumentar o tamanho do nosso desenho. Vejamos que eu cliquei numa das alças, né, nos seus cantos superiores, aumentei o tamanho, tá joia? Vamos lá. Eu posso clicar duas vezes em qualquer camada aqui e ir nisso e fazer uma cópia
cópia e colar ou excluir qualquer parte do nosso desenho aqui, qualquer camada do nosso desenho, né? Com essa ferramenta selecionar, eu faço essas ações, né? Vamos dizer assim, bem mais simples que temos dentro do P-Design. E a ferramenta selecionar pontos, vamos lá? Ferramenta selecionar pontos. Essa ferramenta exige um pouco mais de conhecimento técnico, pois utilizará para mudar propriedades de ponto a ponto ou qualquer parte a parte de nossa matriz. Estudaremos com mais precisão as técnicas utilizadas nessa ferramenta. Note que também essa ferramenta aplicará 3 tipos de conversões de pontos, que aprenderemos daqui a pouco, e cada conversão uma ação diferente com a mesma ferramenta. Vamos lá. Selecionar pontos, padrão de criação. Vamos ver aqui. Selecionar características, selecionar pontos no padrão de criação. Vamos lá, vamos continuar daqui. Selecionar pontos. Próxima, isso, padrão de criação. Toda vez que você começa a trabalhar com o P-Design, costumo dizer que a tela em que você está criando está no padrão de criação. É onde tudo começa. Para começarmos a entender essa ferramenta, sugiro que abra o arquivo chamado Estrela, que está junto com sua pasta de download que recebeu do seu curso. Clique na flor do P-Design e em abrir, ache onde descompactou o curso e busque o arquivo Estrela. Então vamos lá, vamos estudar um pouco essa ferramenta. Eu vou abrir um novo arquivo no meu P-Design, novo. Não quero salvar. Bom, vamos lá. Na pasta de arquivo de vocês aí tem um arquivo chamado Estrela, né? Esse arquivo foi criado pela ferramenta linha e região que a gente vamos estudar logo adiante, né? Mas para a gente estudar essa ferramenta, né? Eu criei esse pequeno arquivo que é só para base de estudo, tá ok, gente? Não é uma matriz feita, não é nada disso aí não. É só para base de estudo para vocês entenderem como se utiliza a ferramenta selecionar pontos, tá ok? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui. Vou em abrir. Vou procurar a minha pasta aqui onde eu salvei aqui. Vou aqui em estrela, né? Vocês têm esse arquivo também. E vou abrir a estrela. Joia. Vejamos que é uma estrela toda torta, né? Que a gente criamos aqui só para exemplificar. Então vamos seguir a apostila. Essa estrela foi criada pela ferramenta linha e região, que veremos mais adiante. Agora vamos ver a atuação da ferramenta selecionar ponto no padrão de criação. Para ativar essa ferramenta, você terá que selecionar a camada correspondente clicando 2 vezes na camada pela janela de camadas, ou ordem de costura, tá, gente? E logo após, em selecionar, abaixo da seta de seleção, escolher selecionar pontos. É um ponto interessante aqui, já antes de nós continuarmos aqui. Esse procedimento de criação, quando a gente abre o P-Design, começa a criar os primeiros procedimentos aqui, eu tenho costume de chamar que é o padrão de criação, que quando você abre o seu P-Design, esse é o padrão do P-Design de criação. Tá ok? Por que eu defini isso aí? Porque a gente vai precisar converter para 2 tipos de padrões dentro do P-Design. E que uma vez convertido para qualquer um desses 2 tipos de padrões, a gente não consegue retornar mais a esse padrão original de criação, tá joia? Então, por isso, ficar muito atento, né, a hora que a gente for começar a fazer as conversões, que a gente não precisará mais usar o padrão de criação, tá ok? Por quê? Porque com a seta de selecionar ponto, como veremos, para cada padrão ela tem o selecionar pontos tem uma ação diferente, né, na sua matriz, como nós veremos aí, ok? Não se preocupe não, mas já para antecipar, né, para cada padrão convertido, uma ação diferente com a seta selecionar, ou seja, a nossa seta selecionar pontos, né, é a setinha principal na hora de editar os pontos, e ela tem característica diferente em cada conversão, como veremos aí. Vamos lá. Então, vamos aqui. Vamos ativar a seta de selecionar pontos na nossa estrela.
Bom, como que eu faço? Vamos supor aí que eu quero fazer uma edição aqui nessa estrela aqui. Então vou clicar em qualquer uma das camadas aqui. Geralmente eu vou clicar na camada de costura de linha, porque vai ser os principais que a gente vai fazer as edições. Eu clico, para mim ativar essa seta, eu clico 2 vezes na camada, né? Veja que ele ativou o atributo, ativou aqui, selecionou a seta. Eu venho aqui em selecionar, venho em selecionar ponto. Vejamos que a nossa estrela se tornou em pontos editáveis, tá ok? Veja a diferença, né, que a seta selecionar pontos tem da seta selecionar. A partir deste momento, eu não consigo, as minhas edições serão de cada ponto individual que tem aqui na nossa estrela, tá joia? Ao contrário da seta selecionar, onde você consegue mudar as características, mas ela por inteiro, da sua camada por inteiro. E a selecionar pontos não, você consegue mudar as características por parte da sua camada, né, criada aí no P-Design. Então vamos continuar. Características selecionar pontos no padrão e criação. No padrão de criação, a ferramenta selecionar pontos serve para alterar as propriedades. Deixa eu colocar um R aqui. De nossa camada, ou seja, distorcer o formato, moldar formato, puxar, esticar, etc. Também podemos excluir os pontos ou adicionar para moldar nossa camada. Vamos aos exemplos. Note que, ao ativar e selecionar pontos, nossa estrela apareceu alguns quadradinhos, que vamos chamar de pontos editáveis, ou alças, tá? A gente vamos costumar chamar de alças também durante o nosso curso, que utilizaremos para moldar nossa estrela. Na realidade, essa alça são nossos pontos editáveis, tá ok? Então vamos continuar. Selecionar pontos. Pontos editáveis. Esses pontos editáveis você obterá mover para modelar a forma. Você poderá mover para modelar uma forma, adicionar pontos para modelar a forma, excluir pontos para modelar a forma, tornar curva para modelar a forma e tornar reta para modelar a forma. Então a gente pode ter esses 5 recursos com essa ferramenta. Vamos estudar cada um individual. Pontos editáveis, mover ponto. Para mover qualquer ponto da camada, selecione com a seta selecionar pontos. Basta você clicar no ponto ao qual deseja mover e arrastar para uma nova posição no design. Veja um exemplo, né? Vamos lá no P-Design. Bom, primeiramente, como que eu movo? Eu estou aqui, já selecionado, minha seta selecionada. Estou vendo aqui que os nossos pontos editáveis criados aqui. Primeiramente, eu devo selecionar o ponto que eu quero fazer mover de lugar. Então, eu seleciono, clico aqui. Vejamos que eu selecionei uma alça, ficou em preta a alça. Então, está selecionada, então eu posso clicar nela novamente, manter apertado e arrastar, né, esse ponto editável para qualquer lado do meu design. Veja o que vai acontecer. Veja que está criando uma seleção para a nova posição desse ponto editável. E solto o mouse. Vejo que ele moveu o meu ponto, né, modificando a propriedade da minha camada também. Tá joia? Veja que para qualquer lado que eu levar o meu ponto, ele muda as propriedades da minha camada, ou seja, muda o formato. Tá joia? Então vejamos, o mover simplesmente é você selecionar o ponto com a seta selecionar pontos e mover o seu ponto editável para algum lado que você queira. Pontos editáveis. Adicionar pontos. Para adicionar pontos em nossa camada de aplique, nos lugares onde deseja criar mais pontos editáveis e depois é só modificá-la. Bom, vamos lá. Vamos supor que... Deixa eu voltar aqui, minha setinha aqui. Vamos supor que esses pontos editáveis aqui, eu preciso de mais pontos editáveis, que são muito pouco pontos para mim fazer uma edição de uma parte determinada de uma matriz. Então eu posso criar mais pontos editáveis entre essa nossa estrela. Por exemplo, vamos supor aqui que eu queira um ponto aqui. Eu só clicar com a seta selecionar ponto, já está selecionada, né? Eu clico criando novos pontos, né, na nossa matriz. Joia? Veja só que como é fácil criar novas alças, né, para a gente
poder modificar, né, futuramente, se precisar, na nossa matriz. Então, geralmente, quando eu crio mais ponto, é porque eu quero fazer alguma modificação naquela determinada área sem afetar a outra, tá ok? Por exemplo, eu cliquei aqui, eu arrastei aqui, né? Vejamos que dessa parte, desses 2 pontos para cima, ele mudou toda a estrutura da nossa matriz. Vamos supor que eu não quero que mude essa parte. Então, eu crio um ponto aqui, né? Ele se mantém fixo. Seleciono novamente o outro ponto e mudo só aquela parte e as outras ficam intactas aqui para baixo, tá ok? Ou pode ser também para a gente modificar qualquer outro tipo de ponto em determinado lugar da nossa matriz. Vou criar um ponto aqui e vou arrastar esse ponto para cima. Vejamos que ele vai mudando a estrutura da nossa matriz, tá ok? Então você pode adicionar esse ponto, né, em qualquer lugar vago entre um ponto e outro, só clicando no contorno dessa imagem, dessa matriz nossa aqui, tá joia? Então vamos lá. Pontos editáveis, excluir pontos. Caso exista algum ponto a qual não precisa ou o excesso de pontos em uma camada, você pode selecionar o ponto intruso e clicar no botão do mouse e ir em excluir. Vamos lá. Aqui, P-Design. Vamos supor que essa camada minha tem alguns pontos que eu não queira, que eu não desejo que esteja na nossa matriz, né? Que tem ponto demais configuráveis. Então eu clico em um determinado ponto, eu posso vir aqui em início excluir, tá ok? Clico, venho, habilita o excluir, o início, domínio excluir, tá joia? Novamente, ou eu posso clicar no ponto que eu quero excluir diretamente e apertar a tecla Delete, tá joia? Eu posso fazer isso também, né? Eu posso excluir mais do que um ponto? Posso. Eu clico com o botão do mouse esquerdo normal, faço uma seleção, venho arrastando o botão clicado, faço uma seleção dos pontos que eu quero excluir, solto, ele vai selecionar os 3 pontos de uma vez e aperto o Delete ou o botão excluir aqui do nosso menu início, tá ok? Vamos lá. Pontos editáveis, tornar curva ou reta. Você pode tornar um ponto em curva ou reta dependendo do estado que ele esteja. Por exemplo, se ele estiver com um ponto reto, então pode tornar curva e vice-versa, de curva para reta. Vamos lá? Vamos supor que este ponto aqui, ó, dessa ponta da nossa estrela, vejamos que ele é um ponto reto, onde ele chega até aqui, ele desce uma reta para o outro canto. Se eu quiser tornar esse ponto uma curva, né, eu seleciono ele, do jeito que está selecionado. Vou com o botão direito do mouse, né? Venho para a curva. Vejamos que ele tornou-se uma curva, tá joia? Olha só que o nosso ponto se tornou uma curva. E não só tornou uma curva, como todo ponto que se torna curva, ele nos dá essas duas hastes de controle aqui, tá ok? Que você, movendo ela, você vai movendo a sua curva da maneira que você queira, tá joia? Dentro do seu design. Continuando. E se for para a reta, eu posso novamente clicar no botão, selecionar o ponto que eu quero mudar e mudar para a reta. Ele vai se tornar novamente um ponto reto, tá ok? Então você pode alternar entre curva ou reta no seu ponto editável também, no nosso padrão de criação, tá ok? Vamos lá na apostila. Pontos editáveis, ponto curva. O ponto curvo tem duas alças que são para melhorar a curva do design. Cada alça você pode ajustar conforme seu design. Essas alças também possuem duas configurações adicionais, que são para simetria. As duas alças receberão um ajuste tanto para um como para outro, igual. Ou seja, se mover uma alça, a outra também se moverá seguindo o movimento que deslocar. Ou para vértice, a alça selecionada moverá somente ela e a outra permanecerá intacta. Para alternar entre simetria e vértice, clique no botão direito do mouse no ponto escolhido e na janela que aparecer escolha o qual ajuste desejado. Vamos lá então, entender a simetria e a vértice. Bom, vamos supor aqui, vamos transformar esse ponto, vou selecioná-lo novamente, vou transformar em curva, né? Para curva. Vejamos que quando eu movo uma alça menor aqui, a outra se move mantendo a simetria
entre os dois pontos, tá ok? Se aqui tem uma curva, lá também se curva igual a aqui, tá joia? E vice-versa, eu posso, vejamos que eu modifiquei aqui, tá ok? Eu modifiquei um lado, deixa eu selecionar um novo ponto, modifiquei essa alça aqui, e essa daqui seguiu a mesma simetria que essa daqui, tá ok? Então é chamado de ponto de simetria. Eu posso também utilizar esse ponto como ponto de vértice, de curva em vértice, ó, para vértice. Agora o negócio mudou, tá ok? Se eu selecionar essa alça aqui e modificar ela, a outra permanece como está, não vai usar simetria, veja só. Só mudou um lado, né, da nossa curva, enquanto a outra permaneceu intacta. Para mim mudar a outra, eu teria que fazer isso também manual somente com ela. Veja só que a de cá agora não muda também, ok? Só mantém o jeito que paramos. Joia? Então, para vértice, você pode ter o controle das curvas, né, individuais, cada ponta dessas curvas, e para simetria você faz, você seleciona, modifica um lado, ela segue a simetria do outro, tá ok? Vamos lá, continuando. Apostila. Você pode alternar entre a simetria e a vértice tranquilamente no seu desenho, tá ok? Na sua matriz, tá bem? Tá bem, gente? Não tem problema. A gente vamos utilizar muito pouco sobre simetria e vértice, né? Mas pode ser que ocorra em alguma matriz ou outra, você precisa configurar alguma curva específica aí, tá ok? Aqui são os exemplos da simetria e da vértice, tá joia? Linha e região. Essa é uma ferramenta que vamos estudar agora. A parte, tá ok? E vamos deixar agora, deixa eu ver se nós tem tempo para concluir esse vídeo nessa ferramenta. Ela é um pouco extensa, tá ok? Não, vamos fazer isso num vídeo separado, tá ok, gente? Porque vai ser até melhor para vocês procurarem tirar dúvida num vídeo específico, linha e região. Então vamos deixar para o próximo vídeo.